Então tá, agora vamos falar sobre gestão financeira, né, ou a falta dela, né, que é um desafio relativamente frequente que as clínicas enfrentam, que é a falta de controle financeiro, né? E quando a gestão financeira é ineficaz, a gente tem dificuldade de montar o fluxo de caixa, a gente tem dificuldade de controlar os custos, ou em algumas situações isso acaba até acarretando atrasos de pagamento, né? Tanto de fornecedores como de funcionários. Então a gente tem uma gestão financeira eficiente, saber a nossa capacidade de investimento, saber se a gente está tendo lucro, prejuízo, né? Como é que está a lucratividade de cada procedimento, se a clínica está financeiramente saudável, é bastante importante. E a gente, num ambiente que a gente tem a gestão financeira desorganizada, isso afeta diretamente a operação da clínica, porque a gente, esses atrasos de pagamento, às vezes o pagamento atrasado de algum imposto, por exemplo, pode gerar uma multa, né? Então, esses descontroles acabam sendo muito danosos à operação do dia a dia e afeta as outras áreas como um todo, tá? Então, a gente tem que ter aí um compromisso, né, de a gente ter uma gestão financeira eficiente. A gente sabe que é um assunto espinhoso, e que muitos de vocês talvez não conheçam profundamente ou muitas vezes nem queiram se aprofundar muito, porque realmente é um assunto que não é assim tão simpático a muitos de vocês, mas é bastante importante. Então, dando algumas dicas bem diretas aí sobre gestão financeira, uma coisa que a gente é muito fã é a gente ter um software de gestão financeira e fazer todos os registros, né, diários, fazer a conciliação bancária, emissão de boletos, controle das despesas num software, porque daí a gente consegue, numa ferramenta só, ter todas as informações centralizadas e a ferramenta faz toda a consolidação dessas informações, gera relatórios para que a gente possa ter aí as informações mais fiéis possíveis e essas informações fiéis nos ajudam a tomar decisões melhores e é isso que a gente busca, tomar decisões melhores como gestor. Uma coisa importante também, que aí eu acho que as clínicas normalmente quando tem isso, elas já estão num nível um pouco mais avançado de maturidade, mas é importante ter, a gente tem um orçamento anual, né, a gente saber quanto vai gastar em cada uma das contas, né, em aluguel, salários, quanto a gente vai, em termos de receitas de convênio, quanto a gente vai receber, quanto a gente vai ficar com despesas fixas até para a gente saber, né, de forma antecipada o que, que a gente vai conseguir fazer, ou eventualmente que plano de ação a gente vai ter que montar, ou que ação a gente vai ter que montar, para eventualmente ter que aumentar um faturamento ou lidar com uma sazonalidade em algum período, tá? Uma outra dica importante que a gente vê com muita frequência que o pessoal não faz é separar as finanças pessoais das finanças da clínica. Muitas vezes é aquela situação que tu até tem um prolabore, mas tu também recebe como prestador de serviço, porque também tu é médico, como tu também é terapeuta, como, né, e muitas vezes tu acaba entendendo que o faturamento da clínica é a tua remuneração física, e isso acaba sendo ruim. A gente recomenda que tenham contas separadas, inclusive, né, e que sejam feitas movimentações de uma conta para outra, essencialmente para alguma questão mais como prolabore ou coisas bem restritivas, tá? Não usar essas transferências para pagar um cartão de crédito, alguma coisa nesse sentido, porque depois isso acaba gerando um descontrole e um efeito cascata muito ruim para a clínica e depois reverter isso às vezes é um problemão, tá? Outra coisa que é importante a gente ter são relatórios mensais, ou seja, a gente ter relatórios mensais de como é que está a nossa lucratividade, o índice de perda de clientes, né? Como é que está a inadimplência, se os custos fixos estão se mantendo dentro dos patamares, se os custos variáveis têm aumentado, que custos têm aumentado, o que a gente pode fazer para resolver isso. Então, avaliando essas informações, né, como fluxo de caixa, balanço de despesas, receita total, margem de lucro, inadimplência, são indicadores fundamentais da gestão financeira que a gente tem que ter aí em mente quando for fazer uma boa gestão financeira na clínica. Negociação com fornecedores também, a gente sempre que puder reduzir os custos, reduzir essas despesas, garantir melhores condições de pagamento, com mais prazo eventualmente para pagar, né, um desconto progressivo, né, e muitas vezes pode valer a pena tu disponibilizar parte do teu capital para fazer uma compra de insumo numa condição especial, né, para não, desde claro, isso não afete teu fluxo de caixa, né?
às vezes isso pode ser interessante para ti. Obviamente, aí para quem trabalha principalmente com clientes particulares, né, controle de inadimplência. Né, vem ver quem está pagando, se o nível de inadimplência tem se mantido dentro das metas estimadas e planejadas, se está razoável, se a inadimplência está aumentando ou não, e se ela está aumentando, o que é que a gente pode fazer. E um software de gestão financeira ajuda muito nesse sentido, porque ele dá essas informações, né? Obviamente, também ele pode gerar relatórios de cobrança, e caso a gente faça essa cobrança dentro da própria clínica, a gente tem um controle, né, dos pagamentos, dos valores que estão abertos e muitas vezes das negociações, porque às vezes existe uma negociação e os pagamentos tu precisa controlar, e às vezes os pagamentos eles são feitos em 10 vezes, né? Então tu precisa ali mensalmente ir acompanhando, pô, naquele mês o cliente vai pagar o boleto, vai fazer o pagamento do valor dele. Uma outra dica importante, tá? Fundo de emergência, a gente reservar aí um percentual fixo da receita mensal, né? Ali entre 3 a 5%, se possível for, para a gente criar um fundo de emergência, que pode ser usado para cobrir imprevistos, como a quebra de um equipamento, ou uma baixa demanda de pacientes, né? A gente tem vê situações no Rio Grande do Sul aí de calamidades, como as enchentes, nós tivemos também um pouquinho antes a pandemia, então esses fundos de emergência podem ajudar a gente salvar algumas situações. Claro que em períodos tão longos como pandemia, né, ou dependendo da situação como aqui no Rio Grande do Sul aconteceu das enchentes e teve muita destruição de equipamento, o fundo de emergência talvez não seja suficiente. Mas considerando uma situação mais regular, mais normal, ele é de vital importância para ter uma boa gestão financeira, tá? Bom, falar um pouquinho de ferramentas básicas, né? Controle de fluxo de caixa, né? Onde a gente é, faz o registro, né, do saldo de caixa ao longo do tempo, né? Anotando todas as receitas e despesas, né? Podendo criar eventualmente uma planilha com as informações de receitas e despesas, separando por categoria, né? Consultas particulares, convênios, materiais médicos, etc. E descrição de cada uma delas para detalhar a movimentação financeira. Então, esse fluxo de caixa nos ajuda a ter essa informação aí de forma bastante importante. Contas a pagar e a receber detalhado, né? Então, tudo que a gente tem de contas a pagar de fornecedores futuros, salários, aluguel, suas datas, né, as previsões de recebimentos futuros para que a gente possa fazer aí uma boa análise desses dois itens, tá? Obviamente, o controle de inadimplência, fazer um registro, né, numa planilha ou no sistema daquilo que eu falei, né, quantos dias de atraso, qual é a data de vencimento, como é o nome do paciente, valor em aberto, que ações foram tomadas, né, registrar tudo isso é importante para a gente fazer um bom controle de inadimplência. O controle de estoque de materiais também é importante, porque principalmente onde eu tenha clínicas que tenham custo alto de insumo, né? Então, qualquer coisa que falte pode representar um valor aí significativo no estoque e na gestão financeira da clínica. Obviamente, é importante a gente ter um relatório com orçamento anual detalhado, né, com todas as receitas previstas e realizadas, né, ao longo do ano, assim como as despesas previstas e realizadas, para que a gente tenha aí uma boa análise financeira também. Planilha de custo também a gente precisar saber, né, qual é o custo de insumo, de mão de obra, né, considerar a questão de imposto também, então ter essas informações de custo é bastante importante, tá? Vamos falar um pouquinho do DRE, tá? O DRE ele fornece uma visão clara da saúde financeira da clínica, porque ele fala sobre receitas, deduções, custos, despesas e o lucro líquido de forma precisa. Então a gente a partir da receita, né, desconta aí as deduções da receita bruta, como impostos e descontos obrigatórios, né, convênios, isso nos dá a receita líquida. A gente abate os custos variáveis, né, para a gente obter aí o lucro bruto. Reduz também as despesas operacionais, como despesas como salários, aluguel, energia, manutenção, marketing e outros itens. Tendo aí o resultado operacional, onde a gente reduz as despesas financeiras e também soma as receitas financeiras, né? No caso, juros recebidos, rendimentos de aplicações, né? Com isso a gente obtém o lucro antes do imposto de renda,
a gente diminui os impostos, obviamente, e aí obtém o lucro líquido. Claro que a gente vai explicar isso aqui detalhadamente, vamos mostrar alguns exemplos em vídeos posteriores, tá? Mas é importante vocês saberem da importância de ter um bom DRE. E aí fica a minha pergunta: você tem um DRE aí na sua clínica, né? O seu contador ou o seu sistema gera essa informação, né? Essa ferramenta é bastante importante, nos ajuda a dar um norte bem significativo de quanto nossa clínica está sendo lucrativa.